Oi pessoal, hoje a nossa aula, a nossa terceira aula sobre árvores. A gente vai rever o que a gente falou e vai prestar atenção em alguns detalhes. Alguns detalhes que têm a ver com árvores e alguns detalhes que têm a ver com a técnica recursiva. As técnicas de implementar funções recursivas. A gente se lembra que a base da estrutura de uma função recursiva é ter o caso mais simples ou casos mais simples, ou critério de parada, como a gente sabe, e o caso geral ou casos gerais. Na aula passada a gente falou muito sobre o caso mais simples e o caso geral. E hoje a gente vai prestar atenção em alguns algoritmos, alguns que a gente já viu, pelo menos que a gente já viu, e outros algoritmos onde a gente vai precisar necessariamente ter mais de um caso simples, mais de um critério de parada ou mais de um caso geral. E vamos tentar reconhecer por que isso acontece. Então vamos lá dar uma olhada nisso. Bom pessoal, aqui está uma árvore binária de busca. Como a gente se lembra, árvore binária, cada nó tem até 2 filhos. E de busca quer dizer que os nós à esquerda têm valores menores que a raiz e os nós à direita têm valores maiores que a raiz. Vamos dar uma olhada numa função que a gente fez na semana passada. Quero saber quantos nós a árvore tem. Vamos dar uma olhada nessa função. A função a gente chamou de quantidade e o caso mais simples é a árvore vazia. Então, quando a árvore for vazia, a árvore tem 0 nós. A árvore não tem nenhum nó. A gente percebe que esse caso mais simples, já no critério de parada, a gente já responde o que a pergunta quer dizer. A gente já diz, olha, a árvore vazia tem 0 nós. E a gente precisa também somar a quantidade de nós da árvore, que é o que a gente está fazendo aqui no caso geral. Então, em um caso mais simples e um caso geral, a gente já tem duas coisas. Uma, 0, né, que é o critério de parada, e uma já respondendo a quantidade. Se a gente nunca somasse 1, sempre retornasse 0, se a gente só tivesse esse critério aqui, a nossa quantidade nunca aumentaria. Então eu sempre preciso de, em algum lugar da minha função, ter as duas respostas ou as várias respostas que me falam sobre quantidade. Quando eu quero somar 0 ou quando eu quero somar 1. Por exemplo, aqui no pertence, que foi uma outra função da semana passada, a gente também tinha, olha, no caso mais simples, quando a árvore é vazia, quando eu não tenho raiz, quando a raiz é igual a null, eu retorno 0. Ou seja, o n não pertence à árvore, porque não existe nenhuma árvore. Se eu só testasse para caminhar para a esquerda ou para a direita, eu nunca verificaria se aquele n pertence à árvore. Então, nunca retornaria 1, nunca retornaria true, verdadeiro. Por isso, eu precisei de um segundo caso mais simples. Quando n for igual à raiz seta-chave, retorno 1. Bom, vamos dar uma olhada em como isso funcionaria com novas funções. Vamos supor agora que tenho essa árvore, ou qualquer árvore. Quero saber quantas folhas a árvore tem. Bom, só lembrando que folhas são aqueles nós que não têm nenhum filho, ou seja, o seta esquerda é null e o seta direita também é null. Nesse caso aqui, a árvore tem 4 folhas. Como é que você faria essa função? Bom, a primeira coisa que a gente já sabe é que a função é recursiva, não é? Então, se a função é recursiva, ela vai ter um caso mais simples, ou casos mais simples, e um caso geral, ou casos gerais. Vamos pensar nisso. Qual será o caso mais simples? Então, eu quero saber quantas folhas tem a árvore. Qual é o caso mais simples? Qual é a árvore mais simples? A árvore vazia. Quantas folhas tem a árvore vazia? A árvore vazia não tem nenhuma folha, correto? Bom, depois eu vou para outros casos, quando eu tenho árvore. Bom, vocês viram que eu ainda não reconheci quando é uma folha. Então eu vou precisar testar ainda para incrementar 1 quando eu achar uma folha. Ou seja, eu vou precisar colocar algum código que me diga que o nó é uma folha. Então,
Quando um nó é uma folha? Quando a raiz seta esquerda for igual a null e a raiz seta direita for igual a null. Aí eu tenho uma folha. Lembra que para o caso geral, eu já sei quantas folhas tem do lado esquerdo. Quantas folhas tem do lado esquerdo? O número de folhas da raiz seta esquerda. Eu também já sei quantas folhas tem na subárvore direita. Quantas folhas tem na subárvore direita? Número de folhas da raiz seta direita. Então vamos dar uma olhada em como ficaria uma versão dessa função. Bom, quero saber quantas folhas, vou chamar a função de n folhas. Ela vai retornar um número inteiro, porque a quantidade de folhas é um inteiro. E quero saber quantas folhas tem uma árvore. Vou passar a árvore aqui como parâmetro, não vou alterar a árvore, então não vou passar a árvore por referência, tá? Não vou colocar um asterisco, um ponteiro a mais. Caso mais simples. O caso mais simples de todos, como a gente sabe, é se a árvore for vazia. Então eu vou testar se a árvore é igual a null, ou se not árvore, not raiz, retorna o zero. Então na árvore vazia não tenho nenhuma folha. No caso geral, vocês veem, ó, quantas folhas tem a árvore inteira? A árvore inteira tem o número de folhas do lado esquerdo mais o número de folhas do lado direito. Se eu deixasse só assim, eu nunca estaria identificando uma folha. Por isso eu precisei colocar um segundo caso mais simples aqui. Então, se a raiz seta esquerda for igual a null e a raiz seta direita for igual a null, retorno 1. Nesse caso aqui, se o nó for uma folha, eu não preciso chamar a recursão para o lado esquerdo nem para o lado direito. Poderia até chamar, mas eu sei que do lado direito vai ser null, eu cairia aqui no zero, né? na raiz igual a null, teria 0 folhas do lado esquerdo e 0 folhas do lado direito. Então eu não preciso chamar como no quantidade de nós, 1 mais folhas, n folhas do lado esquerdo mais n folhas do lado direito, porque eu sei que vai dar 0. Se eu fizesse isso, se eu somasse n folhas da raiz seta esquerda e n folhas da raiz seta direita, não daria errado. Daria o mesmo valor, mas eu chamaria várias recursões a mais. Tá ok? Uma outra situação é, por exemplo, quando eu tenho mais de uma árvore. Daí é legal, o princípio é o mesmo, a gente vai ver. Por exemplo, aqui eu tenho duas árvores. Uma árvore cujo endereço está em raiz 1, R1, e a outra cujo endereço está em raiz 2. Vocês veem que essas duas árvores são iguais, R1 e R2 são iguais. Por que as árvores são iguais? Olha, porque elas têm os mesmos nós com os mesmos valores nas mesmas posições. Então as posições são importantes e os valores também são importantes. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma função para ver se duas árvores são iguais. Uma árvore R1 e uma árvore R2 são iguais. Como é que você faria? Lembra que a função é recursiva. Então, caso mais simples ou casos mais simples. Depois, caso geral ou casos gerais. Aqui tem uma coisa para a gente pensar, porque sempre quando a gente está trabalhando com uma árvore, caso mais simples tem sido árvore vazia. Ah, mas agora a gente tem duas árvores. O princípio é o mesmo, só que o caso mais simples vai se desdobrar. Como assim? Eu posso ter a árvore 1 vazia e a árvore 2 vazia. Eu posso ter a árvore 1 vazia e a árvore 2 não vazia. Ou vice-versa, a árvore 1 não vazia e a árvore 2 vazia. Ok? Então esse caso mais simples da árvore vazia, ela vai se desdobrar em vários casos, para daí eu ter o caso geral. Então vamos pensar no seguinte, no meu caso mais simples, que agora a gente já sabe que são casos mais simples. Vamos ver o desdobramento. Quando as duas forem vazias, R1 e R2 são vazias, vocês acham que duas árvores vazias são iguais? Sim, são iguais. Agora pensa nos outros casos. Quando só uma for vazia, tipo só R1 for vazia e R2 não, você acha que elas vão ser iguais? Não, né? Então, se as duas forem vazias, elas são iguais. Se só uma for vazia, daí elas não são iguais. Beleza? Daí que a gente vai para o caso geral.
No caso geral, eu vou comparar duas árvores não vazias. E aí, que é esse caso aqui? Eu vou comparar R1 e R2, as duas não são vazias. Como é que eu podia comparar? O que você acha? Ah, olha, a primeira coisa é comparar as raízes, não é mesmo? Eu vou ver se a raiz R1 seta-chave vai ser igual a R2 seta-chave. Se elas forem iguais, ainda tem chance delas serem iguais. Mas se as raízes forem diferentes, eu já sei o resultado. As árvores não são iguais. Se as raízes forem iguais, ou seja, se R1 seta-chave for igual a R2 seta-chave, o que tem que acontecer para as duas árvores serem iguais? Pensa comigo. O que você acha? Ah, olha, o lado esquerdo da R1 tem que ser igual ao lado esquerdo da R2. Toda essa subárvore tem que ser igual a toda essa subárvore. Então eu preciso chamar a função recursiva, que é a função que vai comparar toda uma árvore ou toda uma subárvore. Então eu vou verificar se o lado esquerdo dessa é igual ao lado esquerdo dessa e o lado direito também tem que ser igual ao lado direito. Concordam? Então vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa função. Aqui é uma das possibilidades. Então, eu vou retornar verdadeiro ou falso, vou retornar 0 ou 1 para a função iguais. Né? A gente já sabe que a gente poderia chamar de bool também, a função, né? Para retornar um booleano, mas eu vou manter int, porque em alguns casos, assim como a gente fez em listas, às vezes eu vou querer trocar, colocar alguns outros sinalizadores aqui, retornar -1 quando ela for vazia, enfim. Tá? Então, por enquanto, int. Se você quiser trocar por bool, de boa. Então, vou verificar se duas árvores são iguais. As duas árvores eu vou passar aqui como parâmetros, R1 e R2. Não vou alterar nenhuma das árvores, portanto, não vou passar por referência. Não vou passar o endereço, o e-comercial lá na main, e aqui eu não vou pegar com asterisco a mais. Tudo normal. No caso mais simples de todos, é quando as duas árvores são vazias, que é o que eu estou testando aqui. Olha, se R1 for igual a null e R2 também for igual a null, as duas árvores são vazias e, portanto, duas árvores vazias são iguais. Retorno 1, retorno verdadeiro. Os outros dois casos mais simples, que é quando R1 for null e R2 não for null, ou vice-versa, eu podia colocar como dois ifs ou podia juntar, como eu fiz aqui. Aqui eu já testei se as duas são null, vou testar se uma das duas é null. Percebe que se as duas forem null, eu já saí aqui em cima no primeiro if. Então, se ou R1 for null ou R2 for null, uma vai ser null e a outra não, portanto elas não são iguais. Vou retornar 0, vou retornar falso. E daí sim vou para o caso geral, para o caso onde eu tenho as duas árvores. Quando eu tenho as duas árvores, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar as raízes das duas árvores. Então eu vou comparar R1 seta-chave com R2 seta-chave. Se elas forem diferentes, eu já sei que as árvores são diferentes. Eu nem preciso continuar comparando. Eu já retorno falso. Elas não são iguais. E, finalmente, se as raízes forem iguais, quando as duas árvores vão ser iguais? Quando o lado esquerdo de R1 for igual ao lado esquerdo de R2. Só isso basta? Não. E também quando R1 seta direita for igual a R2 seta direita. Então, as subárvores esquerdas têm que ser iguais e as subárvores direitas também têm que ser iguais. Ok? Nosso último exemplo de hoje é um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. A gente vai desenvolver esse exemplo inteiro na semana que vem, mas eu vou deixar para vocês pensarem e tentarem resolver. É um exercício bem interessante. Ele é uma junção das coisas que a gente já viu, que são esses casos mais simples e casos gerais de hoje, e também a função em série da semana passada, quando a gente alterava a árvore de busca. Então a gente tinha que mandar como parâmetro a árvore por referência. Bom, vamos dar uma olhada aqui numa árvore e ver a nossa função, nossa última função
que eu vou deixar para vocês pensarem é a função de remover um nó. Então eu quero remover um número qualquer, por exemplo, o número 7 dessa árvore. Como é que eu vou fazer essa função? Bom, a gente já sabe, o caso mais simples vai ser a árvore vazia. Quando eu vou remover um elemento qualquer de uma árvore vazia, não tenho o que remover. Caso mais simples, ok. Segunda possibilidade, vou remover um elemento da árvore, a árvore já não é vazia, o que pode acontecer? Por exemplo, eu podia querer remover um número e o número já ser a raiz. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é, eu vou remover um número, por exemplo, vou remover o 7, e o 7 é menor que a raiz. Então, eu tenho que remover na subárvore esquerda. Ou ainda, vou remover um número, e o número é maior que a raiz. O que eu tenho que fazer, então? Tenho que remover o número do lado direito. Ok? Qual vai ser a estrutura da nossa função, então? Vou colocar a nossa função aqui. É uma estrutura onde está faltando uma parte, que é a parte que eu vou deixar para vocês. Daqui a um pouco a gente discute sobre ela. Bom, vou primeiro fazer uma função void, não quero retornar nada. Vou remover um número n da árvore. Lá na main, eu vou chamar essa função como remove 15, por exemplo, da raiz, e comercial raiz. Porque eu vou mandar por referência, porque eu vou mandar o endereço, porque eu vou alterar a raiz, eu vou alterar a árvore. A gente se lembra que quando a gente faz isso, manda o e-comercial, manda o endereço lá na main, aqui a gente pega com um asterisco a mais, e toda vez que a gente for tratar, que a gente for chamar raiz, eu vou chamar asterisco raiz. Vamos lá então. Primeira coisa, caso mais simples de todos, se não tiver raiz, o que eu vou fazer? Nada, ok? Eu poderia colocar se não raiz, ou se raiz, asterisco raiz, como a gente já sabe, é igual a null, não faço nada. Mas como eu não vou fazer nada mesmo, eu já deixei implícito isso, deixei oculto. Então eu só vou fazer alguma coisa se eu tiver raiz, ou seja, se asterisco raiz for diferente de null, que é a nossa função aqui. Cadê? Faltou inclusive o fecha-chaves dele, tá? Fecha-chaves do if raiz. O que pode acontecer nesse caso mesmo? Primeira coisa, vou remover um elemento e o elemento já é a própria raiz. E eu vou tratar aqui, que é a parte que eu vou sugerir para vocês fazerem. A gente já fala um pouco sobre isso. Depois, o que pode acontecer se o n não for igual a raiz seta-chave? O n pode ser menor que a raiz seta-chave. O que eu faço? Nesse caso, eu vou remover o n na raiz seta esquerda. Vou remover o n do lado esquerdo. Como eu passei o raiz por referência, toda vez que eu disser raiz, eu tenho que dizer asterisco raiz. A gente se lembra também que sempre quando eu tenho um subcampo, um ponteiro, como nesse caso aqui, asterisco raiz seta esquerda, eu preciso colocar os parênteses obrigatoriamente. Então, asterisco raiz obrigatoriamente entre parênteses. Então, eu vou remover o n no asterisco raiz seta esquerda. Olha, mas esse segundo parâmetro eu estou passando por referência. Então, sempre tenho que passar o endereço dele. Portanto, endereço dele. Que é a mesma coisa que a gente fez no insere. E o terceiro caso é quando já testei se a árvore não é vazia, se a raiz seta-chave for igual ao n, se o raiz seta-chave for maior que n, ou seja, se n for menor que o raiz seta-chave, e a última é se o n for maior. Nesse caso, eu vou remover o n do lado direito. Da mesma forma que em cima, removo o n no asterisco raiz seta direita. Como o parâmetro é passado por referência e comercial. Bom, vamos discutir esse caso agora então. Então, quando eu achar a chave. Bom, por exemplo, vamos fazer uma simulaçãozinha rápida, sem fazer o teste de mesa, supondo que eu vá remover o 7. Então, olha, vou testar aqui. A raiz é diferente de null,
ok? Vou testar. Raiz σ-chave é igual ao n? Lembra que eu estou querendo remover o 7, portanto, o meu n é o 7. Não, raiz σ-chave não é igual ao n. Então, eu vou testar. N é menor que o raiz σ-chave? Ah, olha, 7 é menor que 10. Então, o que eu vou fazer? Remove n, eu vou remover o 7 na raiz σ-esquerda. Então, eu vou remover o 7 nessa subárvore esquerda. Vou executar. Para isso, eu vou abrir uma caixa de execução. Dentro da caixa de execução, o n continua sendo 7, que é o elemento que eu quero remover, e a minha raiz é o 5. Vou executar. A árvore não é vazia. Vou testar. N, o 7 é igual a raiz σ-chave? Não, não é. Vou testar. O n é menor que o raiz σ-chave? O 7 é menor que o 5? Não é. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a recursão. Remove o n, vou remover o 7 na raiz seta direita. Então, vou vir para cá. Vou chamar o remove, remove uma função, vou abrir uma caixa de execução para executar essa função. Dentro dessa caixa, dentro dessa instância de execução, o meu n é 7, vou remover o 7, e a minha raiz também é o 7. Vamos lá executar. Raiz é null? Não é null. O n é igual ao raiz σ-chave? Sim. Bom, primeira vez que a gente achou, então, n é igual ao raiz σ-chave. A gente achou o elemento que a gente quer remover. O que pode acontecer com esse elemento? Primeira coisa, que é a coisa mais simples que pode acontecer, que é o que a gente vai programar dentro daquelas chaves lá, de n é igual a raiz σ-chave, é eu ter achado uma folha. Se eu achei uma folha, quando eu remover o 7, essa subárvore aqui, ó, eu passei o 5 seta direita, eu passei esse ponteiro aqui, o que vai acontecer com essa árvore? Vai passar a ser null. Ok? Então a raiz vai ser null, simplesmente. Vou dar free na raiz e vou fazer ela igual a null. Simples assim. O que mais que pode acontecer? Essa árvore aqui podia ter uma subárvore só à direita ou só à esquerda. Um segundo exemplo seria quando eu quero remover um elemento que tem só uma subárvore. Por exemplo, eu quero remover o 8. O 8 não tem subárvore direita, só tem subárvore esquerda. Como ficaria? Quando eu for remover e disser, olha, raiz σ-chave é igual ao n? Sim. Caso mais simples, a gente acabou de ver, a gente testaria se o esquerda e o direita são null. Não são. Aqui só o direita é null. Então, eu só tenho esquerda. Quem seria a minha árvore? Quem seria essa árvore aqui, ó, que é o seta direita do 5, que é a raiz? Quem ficaria sendo a raiz? Como eu não tenho o lado direito, ele ficaria sendo o lado esquerdo. Portanto, o raiz receberia raiz seta esquerda e o 7 ficaria aqui no lugar do 8. Se eu tivesse só uma subárvore direita ao invés de esquerda, por exemplo, se aqui eu tivesse um 10 e não 7, a mesma coisa. Quem seria essa árvore aqui? Seria o raiz, seria o lado direito. Ficaria sendo o raiz seta direita, por exemplo, o 10. E o último caso, o caso mais geral de todos, é quando eu fosse remover um elemento que tem tanto subárvore esquerda quanto subárvore direita. Por exemplo, o caso do 10 aqui. Suponha que eu quero remover o 10. Vou lá, começo a executar o algoritmo. Raiz σ-chave é igual a n? Sim. Bom, vou testar. Ele é uma folha? O seta direita e o seta esquerda são null? Não. Só o seta esquerda é null? Não. Só o seta direita é null? Não. Bom, como é que vocês acham que eu poderia remover o elemento nesse caso? Como vocês acham que eu poderia remover o 10 nessa árvore? Dá uma pensadinha. Por exemplo, se eu colocasse... O que aconteceria? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensaria seria colocar um dos filhos do 10 aqui, ó, passar o 15, por exemplo, para cá. Mas se a gente fizesse isso, depois eu teria que pegar um dos filhos do 15 e passar para cá e assim por diante. Se essa árvore fosse muito grande, eu teria muito trabalho e muito tempo
gastaria muito tempo para fazer isso. Então vou adotar outra estratégia. Nossa estratégia vai ser, eu não vou fazer a remoção física do 10, eu vou fazer a remoção física de um outro elemento e colocar o conteúdo do outro elemento aqui. Vamos ver, por exemplo, se eu optasse por remover o 1, ó, faria a remoção física desse nó do 1 e colocaria o 1 aqui, ó. Só que isso não daria certo, porque a gente sabe que todos os elementos à esquerda têm que ser menores, então eu não poderia pôr o 1 aqui. A minha pergunta seria, quem dessa árvore vocês acham que eu poderia remover e colocar o conteúdo nessa posição aqui? Dá uma pensadinha. Quem pensou o 7 ou 12 acertou. Podia ser qualquer um deles. Por exemplo, podia remover o 7 e colocar o conteúdo aqui, ó, 7. Todos os caras à direita do 7, todos esses nós têm valores menores que 7. E todos os nós à direita, valores maiores que 7. E também poderia colocar o 12. Se eu optasse por colocar o 12 aqui, os elementos à esquerda seriam menores que 12 e os elementos à direita maiores que o 12. Agora, o que será que o 7 e o 12 têm em comum? Olha, o 7 é o maior elemento da subárvore esquerda. E o 12 é o... Então, o 7 é o maior elemento da subárvore esquerda e o 12 é o menor elemento da subárvore direita. Então, pode ser qualquer um desses dois caras. Se eu optar, por exemplo, por colocar o 12 aqui, a gente sabe que o 12 não vai ter dois filhos. O 12 não poderia ter filho à esquerda, senão ele não seria o menor elemento dessa subárvore. E o 7 também não poderia ter filho à direita, porque ele também, nesse caso, não seria o maior elemento dessa subárvore. Então, esse vai ser o nosso algoritmo de remoção. Vamos dar uma olhada então em qual seria a proposta para vocês fazerem. O remove, se eu não tiver árvore, não tenho nada para fazer. Só vou fazer se eu tiver a raiz. O que pode acontecer? Se eu achei, se o raiz θ-chave já foi igual ao n, eu vou remover. Que casos eu vou ter aqui? A raiz pode ser uma folha, tanto seta esquerda quanto seta direita ser nulo. Nesse caso, o que eu vou fazer com o nó? Eu vou dar free nele e com ponteiro vai ser nulo. Então a raiz, que vai ser asterisco raiz, vai receber nulo. Que outra possibilidade que eu tenho? Quando sol raiz, o asterisco raiz seta esquerda for nulo, ou sol asterisco raiz seta direita for nulo. Se sol seta esquerda for nulo, a árvore vai passar a ser o seta direita. E se o seta direita for nulo, a árvore vai ser o seta esquerda. E o terceiro caso vai ser quando eu tenho tanto subárvore esquerda quanto subárvore direita. Daí eu posso escolher um dos dois lados. Ou eu vou achar o maior elemento na subárvore esquerda ou o menor elemento na subárvore direita. Vou remover esse nó e vou colocar o valor dele na raiz θ-chave. Hoje então nós nos aprofundamos um pouco nas funções recursivas, falando de funções que têm mais de um caso simples, mais de um caso geral, e passei para vocês um exercício, que é provavelmente o exercício que une todas essas construções que a gente vem falando nessas últimas 2 semanas, que é o exercício do remove. É um exercício difícil, talvez o algoritmo mais difícil dessa nossa fase, porque a gente tem que dominar todas essas nuances, todas essas características para resolver o problema. Vocês têm uma semana então para trabalhar nisso. Boa sorte, façam teste de mesa, deem prints, façam para debugar o código, enfim, a técnica que vocês preferirem. Façam bastante isso, tentem os vários casos, construam casos onde vocês querem remover uma folha, ou um elemento só com subárvore direita, só com subárvore esquerda, e o caso geral. Bom trabalho para todo mundo!